6 gols aqui em St. James's Park no jogo insano. 3 para o Newcastle, 3 para o Liverpool, com viradas, empates, gol nos últimos minutos, assim, um negócio com aquele selinho de qualidade da Premier League, especialmente no segundo tempo, né? No primeiro a gente viu um amplo domínio do Newcastle, jogou demais mesmo, tá? Jogou muita bola o Newcastle e poderia ter ido por intervalo vencendo por mais do que o placar de 1-0. O senhorito Liverpool teve um pouco de sorte. Tudo bem que meteu uma bola na trave com o McAllister, mas recebeu também uma bola na trave do Murphy e o Newcastle criou mais chances. O Gordon, por exemplo, perdeu um gol no final, no final do primeiro tempo numa falha do Joe Gomes. Então, enfim, o primeiro tempo foi quase que todo uma avalanche do Newcastle, com o Liverpool parecendo nervoso, errando muitos passes, muitos domínios, cedendo à pressão alta muito bem feita e muito física desse Newcastle, voltando a se aproximar do próprio melhor. É um time muito irregular, né? No último jogo aqui nesse estádio tinha perdido por 2-0 dessa tragédia do West Ham nessa temporada. Então, enfim, se tivesse jogado próximo do que jogou hoje, certamente não teria perdido para essa tragédia que é o West Ham do Lopetegui. Mas enfim, o Newcastle parecia ter voltado. E aí no segundo tempo, um certo rapaz chamado Mohamed Salah resolveu jogar bola. Acordou. Foi muito ajudado também pela entrada de Alexander-Arnold, que estava no banco de reservas porque está se recuperando de uma lesão. Tinha sido titular contra o City, mas acho que hoje o Slot sentiu que não dava para colocar ele como titular de novo. Muito pouco tempo, 2 partidas num espaço pequeno e com muita intensidade, dos adversários muito difíceis, né? Então ele colocou o Quansah na direita e o Joe Gomes na zaga. E eles sofreram muito com a dupla Anthony Gordon e Isaac, que eu já chego neles. Mas enfim, o Arnold entrou e ajudou a florescer o Mohamed Salah que a gente conhece. E antes da entrada do Arnold, o Salah já tinha assistido o gol de Curtis Jones para 1-1. E depois o Salah conseguiu fazer 2 gols em 2 assistências de Alexander-Arnold. E parecia colocar mais um jogo no próprio bolso, até que o Kelleher tomou uma decisão errada. Num cruzamento do Bruno Guimarães, ele acho que ou recolheu os braços ou não estendeu o suficiente naquela de deixar a bola passar para sair, linha de fundo, tiro de meta, ganhar minutos. Só que atrás dele estava o Fabian Schär, o jogador do Newcastle, de maneira até heróica, acreditou e sem ângulo conseguiu fazer o gol do 3-3. Falha do Kelleher, que fazia mais um bom jogo nessa ótima sequência dele, suprindo a ausência do Alisson, que aliás deve voltar ainda neste mês. O Slot disse que espera que o Alisson ele esteja disponível antes da virada de ano, o que é uma boa notícia porque a gente achava que o Alisson só voltaria no ano que vem. O próprio Slot tinha dito isso algumas semanas atrás. Mas enfim, o Kelleher vinha muito bem, inclusive hoje, mas aí falhou no fim e o Liverpool traz a sensação de que perdeu 2 pontos. Mas sendo bem justo, olhando para a partida inteira, o empate é justo e se tivesse que haver um vencedor deveria ser o Newcastle porque jogou melhor do que o Liverpool por mais tempo. Não que o futebol tenha justiça, mas enfim, para análise acho que vale a pena trazer essa observação. O que não invalida, tá, o sentimento do torcedor do Liverpool de ter perdido 2 pontos porque você estava vencendo por 3-2 fora de casa até os minutos finais. Mas o Newcastle jogou muita bola. E aí eu volto a falar desses 2 jogadores, principalmente o Alexander Isak, que jogou demais hoje, demais. Infernizou a defesa do Liverpool. Teve um gol anulado que poderia ter sido decisivo para uma vitória do Newcastle, quem sabe, mas foi bem anulado. Mas jogou demais e fez uma dobradinha interessante ali no lado esquerdo com o Anthony Gordon, voltando ao time, voltando para o lado esquerdo. E o Gordon jogou muito bem também, apesar do gol perdido na primeira etapa. Foi muito importante, tá? Para esse Newcastle, que precisa de uma constância. É um time que tem picos de bom futebol, mas tem buracos de mau futebol, como por exemplo na última rodada contra o Crystal Palace fora de casa, quando não chutou nenhuma bola a gol. E só empatou em 1-1 porque teve um gol contra do Palace. Então falta uma consistência para o Newcastle, que claro existe nesse Liverpool do Slot, que agora segue lideraço da Premier League, liderzaço, melhor dizendo, mas com uma vantagem um pouco menor, né? Agora são 7 pontos de vantagem para Arsenal e Chelsea, que venceram hoje,
O Arsenal venceu o Manchester United e o Chelsea atropelou o Southampton fora de casa. E agora são 9 pontos de vantagem para o Manchester City, que voltou a vencer, veja só, o Nottingham Forest por 3-0 hoje em Manchester. Mas é isso. Que jogaço! Que jogaço tivemos aqui hoje no St. James's Park. Esse estádio é maravilhoso, essa torcida barulhenta é ótima de se acompanhar ao vivo também. Enfim, segue o Liverpool, ainda claro, no topo da Premier League e no topo da Liga dos Campeões.